nesse caminho da Quaresma, em que hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo, Jesus faz conosco, através da liturgia que a igreja propõe, um caminho para a gente se descobrindo mais como ser humano. Quem somos, como procedemos e como nos posicionamos diante de Deus como criatura sua. Nesse sentido, as leituras de hoje nos ajudam nessa reflexão. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, traz para nós o que a gente chama de código de conduta, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus, recebidos por Moisés no Monte Sinai. Eles são, de fato, um código de conduta. A gente pode dividir esses 10 mandamentos da primeira leitura de hoje em 2 blocos. O primeiro bloco nos leva a refletir e a pensar a minha relação com Deus. E o segundo bloco nos leva a refletir e pensar a minha relação com o próximo. Vejamos nós que no início aqui da leitura, quando o escritor bíblico quer nos levar a pensar como é que eu me relaciono com Deus, ele diz assim, nos 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto. Não pronunciarás o nome do Senhor Deus em vão. Vejam que esses mandamentos aqui todos falam de Deus. Porque o povo de Israel estava cercado de outras culturas e de outros povos que adoravam vários deuses. Então, o risco era que o povo de Israel começasse a imitar os outros povos vizinhos e começasse também a abandonar o Deus verdadeiro. Por isso, o alerta do escritor bíblico: não adorarás outro Deus além de mim. Não adorarás outros deuses, mas o Deus verdadeiro. Isso para nós hoje também propõe uma questão para a gente pensar como é a minha relação. Qual é o Deus da minha vida? O que é que eu ponho no centro da vida? Porque nós hoje também estamos cercados numa sociedade de alguns vícios, digamos assim, ou algumas práticas que nos desviam desse verdadeiro Deus. Por exemplo, a imposição de padrões sociais. A televisão, a internet nos impõem padrões. E às vezes a gente começa a seguir esses padrões sociais, achando que eles são a melhor coisa para a nossa vida. Então o povo de Israel precisava se voltar para esse Deus. E o segundo bloco que nos coloca diante do próximo, os outros 6 mandamentos, dizem respeito a como eu vejo o outro. E qual a minha intenção com ele? Veja que os outros mandamentos dizem assim: honra teu pai e tua mãe. Não matarás o outro. Não furtarás as coisas do outro. Não levantarás falso testemunho contra o outro. Então, a sequência desses mandamentos nos coloca em relação a você. Né? Por isso que roubar não é um ato bom e é pecado. Por isso que na oração da coleta diz que a igreja pede o jejum, oração e caridade, porque isso também é em relação ao outro. O jejum em relação a mim com Deus, a esmola, a caridade em relação ao outro. Por isso que esse segundo bloco dos mandamentos também nos coloca diante do outro. Levantar falso testemunho, dizer o que o outro não falou, isso é terrível. Isso é terrível.
Dizer o que o outro falou já não é tão bom, porque está manchando a imagem do outro. Mas o outro fez, ainda vá lá, mas não é bom, porque você está manchando a imagem do outro. Deixa a vida dele com Deus, ele que se vire. Se ele fez ou falou, ele que se vire. Agora, dizer o que o outro não falou, ou dizer o que o outro fez, o que o outro não fez, isso dói na alma. E é pecado. E está errado. É um procedimento que não está de acordo com o código da conduta, que é o código da aliança. Os 10 mandamentos são o código da aliança. Então, essa primeira leitura nos quer dizer o seguinte: Deus deve ser a referência fundamental na vida do povo. Colocar Deus em primeiro lugar. E por que Deus faz essas exigências do seu povo? Por que Ele pede que adorarás um único Deus, não prestarás culto a outros deuses, honra teu pai e tua mãe, não mate o outro, não furte o outro, não levante falso testemunho? Por que Ele dá essa sequência de mandamentos para nós? Por uma questão também fundamental e importante. A primeira leitura começa assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Portanto, Deus é o que nos liberta. Deus é o que promove a vida. E se Ele nos deu a liberdade, a nossa resposta tem de ser de fidelidade a Ele, de agradecimento a Ele. O grande problema é, nós somos livres. O que vamos fazer com a liberdade que nós temos? Essa é a grande questão. O que é que eu vou fazer com a liberdade que Deus me deu? São Paulo diz em uma de suas cartas: tudo pode, mas nem tudo me convém fazer. Eu sou livre, eu posso fazer. Eu posso falar contra o outro uma coisa que o outro não fez. Eu posso fazer isso, eu tenho a voz, posso falar. Mas convém fazer isso? É por isso que São Paulo nos chama a atenção. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Portanto, o Salmo vem reforçar essa ideia. Na primeira estrofe ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Então, se a gente observa as exigências do Evangelho, porque o Evangelho tem exigências, não é uma coisa solta. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. O Evangelho nos impõe exigências. E, portanto, se eu observo minimamente o Evangelho, eu posso ter conforto diante de Deus. Posso ter conforto diante de Deus. E o Evangelho nos leva nessa direção da relação com o outro. O Evangelho reforça, é a palavra maior, não reforça, ele é a palavra maior. O Evangelho é a palavra maior nessa direção da minha relação com o outro e da minha relação com Deus. João narra no episódio de hoje, que a liturgia propõe, que Jesus foi a Jerusalém. Ele morava em Cafarnaum, né? Ele nasceu em Judá, viveu na Galiléia um tempo, depois foi para Cafarnaum. Ele vivia lá naquele lugar. Mas ele descia a Jerusalém, lá no centro do poder, no centro do templo, local de oração, local de relação com Deus, naquele tempo, porque sabemos que a relação com Deus se dá em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, dentro do ônibus, dirigindo o carro e aqui na igreja. A relação com Deus está em todos os lugares. Mas Jesus desceu a Jerusalém, e quando ele chegou lá no templo, tinha um comércio muito grande, porque a prática daquele tempo era assim: você vai ao templo, vai expiar os seus pecados, só que você não se confessava com o padre. Você comprava um boi, ou comprava uma ovelha, ou comprava uma pomba, ou comprava uma rolinha,
entregava ao sacerdote, ele sacrificava esse animal em perdão dos pecados daquela pessoa que comprou o animal e entregou a ele. Era assim. Hoje não é. Hoje você chega na igreja, se confessa com o padre, ele perdoa os seus pecados, ótimo. Naquele tempo não. Então Jesus viu isso e ele ficou horrorizado, ele já sabia que era assim, mas ele foi lá e viu. Então diz o evangelho que ele fez um chicote de cordas e expulsou os vendedores dali, as ovelhas e os bois, virou a mesa com as moedas, porque o templo tinha uma moeda própria, não era a moeda romana não podia entrar no templo. Quem trazia a moeda romana tinha que trocar, por isso que o cambista estava lá, para fazer a troca. É a casa de câmbio de hoje. Então, fazia a troca, para ele pegar a moeda do templo e comprar esses animais para o sacrifício. Pois bem, Jesus viu isso tudo e expulsou todo mundo de lá. Porque a relação daquele povo naquela época com Deus não era uma religião da caridade e da misericórdia. Era uma religião mercantilista, de comércio. Uma religião vazia, uma religião que estava separada da vida de oração do povo. E perdeu o sentido de sacralidade. Não tinha mais sacralidade ali. E Jesus ficou muito bravo quando ele viu que a casa do pai dele estava servindo para defesa de interesses pessoais. Os donos das ovelhas, dos bois, eram os sacerdotes. Usavam a religião para defender interesses próprios. Como hoje a gente vê algumas pessoas usar o nome de Deus para se promover. Está aí uma tentação dos dias de hoje. Então Jesus viu que o templo do Pai não estava sendo usado para a finalidade que a religião pede, mas para o comércio e defesa de interesses pessoais. Então ele expulsa todo mundo. Ele expulsa todos que estavam ali, mas o Evangelho nos chama a atenção para um detalhe muito importante. O Evangelho diz que Jesus expulsou todos, mas o Evangelho destaca uma partezinha desse todo, que ele diz assim, o Evangelho diz assim: e Jesus disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui. Por que Jesus destacou as pombas, onde tinha boi, ovelha? Por que ele destacou as pombas? Quem tinha poder maior de dinheiro comprava o boi, a classe alta. Quem tinha o poder menor de dinheiro comprava a ovelha, a classe média. Quem tirava de si, da família, para comprar a pomba era o pobre. Porque a pomba era o animal mais barato, ela e a rolinha, para oferecer ao sacrifício. Era o pobre. É exploração. Exploração do pobre. Usar a religião para explorar a gente, nós que somos pobres. Isso é exploração. Por isso que Jesus destaca as pombas no Evangelho, porque eram os pobres que compravam as pombas. Às vezes tirava do sustento da família para comprar a pomba para oferecer em sacrifício. Então, quando Jesus destaca as pombas, ele está dizendo para nós que o pobre tem urgência no combate à exploração. Defender o pobre, porque ele é explorado. Então, o Evangelho, a liturgia de hoje nos coloca essa questão. Como é a minha relação com Deus e como é a minha relação com o próximo? Todo aquele movimento do templo de vendas mostra essa relação com Deus, usar a religião em benefício próprio, e a exploração do pobre
eu em relação ao pobre, ao outro, ao próximo. Então, lá na primeira leitura, nós temos o código da aliança, que é o código de conduta, que nos coloca em relação com Deus e em relação com o outro. O Evangelho também mostra essa relação que eu exerço com a religião em Deus, se ela é em benefício coletivo ou se ela é para defesa de interesses pessoais, e a relação com o outro, com o pobre, que eu não devo explorar. Neste sentido, façamos um minutinho de silêncio para pensar como está sendo a minha relação com Deus e como está sendo a minha relação com o outro.